M Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06, está começando o CBN Esporte. Hoje, terça-feira, 3 de setembro de 2024, uma terça-feira de preparação de seleção brasileira, uma terça-feira de preparação do Guarani para a retomada da Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, tudo o que acontece no mundo do esporte. Então vamos lá, vamos de Copa Paulista, definidas as datas dos jogos das quartas de finais da competição. Os clubes da região, o 15 de Piracicaba enfrenta a Portuguesa, sábado agora no Canindé. Sábado agora. Chegando, então. Às 3 da tarde. No mesmo dia, o Capivariano recebe o Votuporanguense às 5 em Capivari. No outro fim de semana, dia 14 de setembro, os mandos serão invertidos. Fase quartas de final da Copa Paulista. Bom dia, Carlão. Você pode repetir para mim o primeiro confronto? Primeiro confronto, 15 de Piracicaba e Portuguesa, ou melhor, Portuguesa e 15 de Piracicaba. Jogão, hein? Lá no Oswaldo Teixeira Duarte, um jogo de Série A1 de Paulista, né? Sabe o que mais vai ter em campo? Sim. Tradição. Não, tradição, sem dúvida. Duas torcidas importantes, duas torcidas presentes. E o 15 de Piracicaba representa a nossa região, assim como o Capivariano, que recebe o Votuporanguense. Boa sorte a Capivari, boa sorte a Piracicaba. Antônio Lupe, agora sim. Bom dia desta terça-feira longa, Lupe. Vamos até amanhã, pelo jeito, né? É aquela terça-feira. Guarani, Lupe! Guarani, Carlão, bom dia. Uma excelente terça-feira a você, um excelente trabalho. Aliás, serviço bem feito, hein, Carlão? Parabéns por tudo que vem construindo ao longo dessa caminhada. Rapaz, parece que o Guarani jogou ano passado, né? Faz tanto tempo que a gente não acompanha o Guarani em campo, porque foram 13 dias de preparação para o duelo contra o Coritiba. É claro que é importante destacar que o jogo contra o Botafogo ele foi adiado e segue ainda sem data definida. Hoje, duelo de alviverdes e de invictos no segundo turno da Série B. O Bugre recebe o Coritiba no estádio Brinco de Ouro da Princesa às 9h30 da noite. O técnico Alan Al tem 4 novidades em relação ao jogo passado, atletas que ficam à disposição, mas a tendência é de um time bem parecido que entrou em campo contra o Santos, que foi a última partida do Alviverde na Série B. Rapaz, faz tempo mesmo, hein? Contra o Santos foi a última partida. Lado bom, lado ruim desta paralisação do Guarani no Brasileiro da Série B. Continuando o Brasileiro Feminino, São Paulo venceu a Ferroviária por 2-1 ontem à noite no Canindé pela semifinal da competição. Dudinha e Ariel Godoy fizeram para o tricolor, enquanto Micaele fez o gol grená. As duas equipes se reencontram no próximo domingo às 4 da tarde na Fonte Luminosa. No outro braço da semifinal, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, no agregado está 3-1 para o Timão, para as Brabas. Direto do Principado de Itu, Fábio Chaib, bom dia. E os grandes, Fabião, muita gente de folga, muita gente desfrutando, né, deste hiato no Brasileirão em virtude da data FIFA. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. Começando pelo São Paulo, que anunciou 2 reforços no fechamento da janela de transferências. O tricolor contratou o volante argentino Santiago Longo, lateral esquerdo Ramal Lewis, da Irlanda do Norte. Diferente, né, Carlão? Quem também anunciou reforços no último dia de janela foi o Santos. O Peixe acertou a volta do zagueiro Luan Pérez e ainda confirmou o acerto com o uruguaio La Quintana, ex-Bragantino, e com o atacante da Gâmbia, e o Chupa Niji. Já no Timão, vitória contra o Flamengo traz confiança e ânimo para a virada de chave na temporada. Palmeiras também quer usar o período sem jogos de data FIFA para recuperar parte física e esvaziar departamento médico. O próximo jogo do Palmeiras é apenas no dia 15 contra o Criciúma. Muito tempo para o técnico Abel Ferreira ajustar ainda mais esta máquina verde.
Alá, Lupe, US Open! Ela vem. Os duelos foram definidos da fase quartas de final. Vamos falar do feminino. A brasileira Bia Haddad está na disputa e enfrenta amanhã a tcheca Karolina Muchova. Boa sorte, Bia Haddad, fazendo história no Grand Slam norte-americano. Antônio Lupe, e essa macaca? Série B de Campeonato Brasileiro, Chapecoense na outra semana. E ontem tivemos o fechamento da janela, a Ponte não anunciou mais nenhuma outra contratação, a não ser o Heitor Roca, né? Jogador formado na base da Ponte, vem por empréstimo do São José. A Ponte tinha até uma expectativa de anunciar mais alguma contratação, mas por enquanto isso não aconteceu. Aliás, Zé Mário, hein? Zé Mário foi emprestado por Mirassol, lateral esquerdo, que não estava mais nos planos da comissão técnica da Ponte Preta, que enfrenta a Chape. Aliás, a Ponte Preta tem 3 jogos importantíssimos contra equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. A Macaca tem pela frente, vou destacar os confrontos, Chapecoense na próxima segunda-feira, depois tem o Ituano e depois enfrenta o CRB, ou seja, dos 3 próximos confrontos, todos contra equipes que estão lutando para sair da zona do rebaixamento. E olha a responsabilidade da Macaca. Chapecoense e Ituano, jogos seguidos no Moisés Lucarelli, né? Se ela vencer os 2, ela vai chegar a 29, 32, 35 pontos. 35 pontos, ela vai precisar aí de mais 38, mais 3 vitórias, né, para assegurar praticamente a vaga para a Série B do ano que vem. Ou seja, 2 vitórias sobre esses adversários, a Ponte encaminha, né, o objetivo principal dela neste ano. Nossa, que objetivo pequeno também, né, de permanência na Série B, mas é o que temos para o momento. Vamos de seleção brasileira. O time verde e amarelo volta a disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Bastante reformulada a seleção e em busca da reabilitação. 10 meses, olha só, após a última partida pela competição. O Brasil vai enfrentar o Equador, sexta-feira, às 10 da noite, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. E tenta acabar com uma sequência de 4 partidas sem vencer nas eliminatórias. Empate com a Venezuela, derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina. Eu nunca passei por uma crise gigante como essa em termos de seleção brasileira. Que coisa, hein? Aliás, daqui a pouquinho aqui no CBN Esportes, Boa! Vamos ouvir as principais novidades nessa lista do Brasil. Menino Estevão e também Luiz Henrique. Estevão, esse sim tem alegria nas pernas. Ah, como tem. Série B de Brasileiro, 2 jogos foram realizados ontem pela 24ª rodada. Em Recife, o Sport virou para cima do Ituano 3-2, resultado bom para o Guarani. Em Ponta Grossa, o Operário tropeçou diante do Brusque, 0-0. Hoje à noite, além do jogo do Bugre, Mirassol e América se enfrentam no Maião, em Mirassol, às 7 da noite. 11h14 e você, claro, pode participar do nosso programa através do WhatsApp 19 99186-9070. 99186-9070. CBN Esportes, comandado tecnicamente por Valmirzinho Bortoleto e o homem dos streams e o homem online, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido e na volta vamos repercutir muito seleção brasileira e principalmente o Guarani, que recebe o Coritiba hoje à noite. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h18. Thaís, bom dia, terça-feira e o trânsito na nossa região. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Avenida Moraes Salles tem boa movimentação, sentido Nova Campinas. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada à Rua Irmã Serafina. Quem segue pela Rua Irmã Serafina vai fazendo um bom caminho pelas duas pistas. Já quem segue pela Avenida Anchieta tem excesso de veículos, desde ali da Rua 14 de Dezembro até a Avenida Dona Libânia, por conta de uma colisão entre um carro e um ônibus naquele local ali, passando a Major Solo. O motorista, então, tem que redobrar a atenção. Pela pista da esquerda tem lentidão somente na chegada à Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Orozimbo Maia tem excesso de veículos somente pela pista da direita, da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. No restante da via, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Carlão. Obrigado, Thaís. Conheça o Sência Taquaral. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, varanda gourmet e lazer premium. Visite o decorado. Rua Maria Monteiro 956, Cambuí. Toque de Ouro, com André Heller. 11h19. Toque de Ouro, André Heller. Enfim nada, né? Segunda rodada, mas a vitória já veio de uma maneira não tranquila, apesar dos 3-0, mas tá aí Campinas dando uma resposta, André, para quem é super resultadista. Enfim, a vitória campineira. André, bom dia, boa terça-feira, uma boa semana. Bom dia, Carlão, bom dia a toda a nossa audiência, é um prazer novamente encontrá-los com essa boa notícia, uma vitória importante. Vocês sabem bem que eu valorizo muito a jornada e, sobretudo, a construção da trajetória, sobretudo quando falamos de desempenho esportivo. Porém, um bom resultado dessa natureza, ninguém pode reclamar. Foi um baita resultado, um ótimo jogo, estatisticamente tivemos um ótimo desempenho e te confesso que até chega a ser uma surpresa o nível de jogo que já alcançamos nesse segundo confronto válido pelo Campeonato Paulista. A questão do esporte ela é bastante complexa e ela é traduzida de uma maneira muito simples. O resultado maravilhoso, a construção é importante,
mas no sábado agora, o próximo sábado, temos que esquecer os resultados anteriores, tanto a derrota quanto a vitória, porque temos um clássico muito difícil pela frente. Verdade, André. Aliás, no melhor dos sentidos, o chato Guarulhos, hein, Antônio Lupi? Tudo bem, André? Bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Toque de Ouro. É o atual campeão paulista, né? O Guarulhos, que ano passado levou a melhor, né? É uma pedra no sapato também dos times do estado de São Paulo. Ô, André, mais uma vez um bom dia pra você. Do que você viu até agora de Campeonato Paulista, mais ou menos ali tá entre Guarulhos, SESI, o próprio Suzano e o Renata. E eu queria que você também falasse do São José, que houve uma mudança ali de investidor, de patrocinador, e por enquanto ainda a gente vê um time bem diferente do que das últimas edições. Acho que o investimento feito pesa muito nesse início de campanha da equipe lá do Vale do Paraíba, né? Bom dia. Bom dia, Lupe. Que ótimo que você abordou esse assunto. Na verdade, o que aconteceu ou está acontecendo no time de São José dos Campos também aconteceu em outras equipes, talvez somente a equipe do SESI Bauru, que manteve praticamente toda a equipe que serviu de base temporada anterior, mas o próprio Guarulhos houve uma reformulação grande no que diz respeito ao elenco. Um patrocinador, que é o Vedacity, se manteve, o que é muito bom para todos nós. Isso é importante falar, nós somos adversários concorrentes dentro da quadra, mas na verdade trabalhamos todos pelo bem do voleibol nacional. No caso do São José dos Campos, houve sim uma grande mudança de patrocinador, há ainda um contexto que eu confesso para vocês, não tenho clareza sobre tudo que aconteceu e está acontecendo no São José. Me parece, pelas informações que eu tenho, que perdeu bastante poder aquisitivo, digamos assim, e a equipe naturalmente sentiu isso dentro da quadra. Uma equipe totalmente reformulada, houve a perda muito grande de vários jogadores para outras equipes. Exemplo absoluto, o Douglas e o Brasília, respectivamente, o ponteiro, que era um dos grandes nomes do José, e o levantador Brasília foram para a equipe do Sada Cruzeiro, foram seduzidos pelos altos salários e o status do Sada Cruzeiro. Então temos ainda uma equipe de São José construindo um perfil, uma personalidade, mas não deixa de ser um adversário difícil e complexo. Essas equipes que você citou, Lupe, Guarulhos, nós, Vôlei Renata, Suzano e SESI, na teoria, sim, são as equipes mais fortes que estão muito bem estruturadas. Mas hoje a gente sabe que quando o juiz apita nas 4 linhas, o jogo é sempre complexo, independentemente do poder financeiro que cada uma das equipes apresenta. Boa, André! 11 horas e 24 minutos, mas lógico, Antônio Só mais um Lupi. questionamento, André. A gente sabe que você é o embaixador do projeto ao lado do Maurício, né? Vocês representam o Vôlei Renata em empresas parceiras também que apoiam o projeto. O que mudou na questão de arrecadação? Acho que arrecadação é um termo que não é o melhor, mas assim, a chegada do Bruninho, o que ela trouxe de valorização não só de mídia, mas também de valorização do projeto com as empresas parceiras? O que a contratação de um campeão olímpico aumentou para o Vôlei Renata em termos de negócio? Acho que você pode falar para a gente a respeito disso. Poxa, Lupe, ótimo ponto a ser colocado, tá? Então, vamos dividir em 2 componentes, digamos assim. Então, primeiro, a Renata está indo para o seu 15º ano de projeto, um projeto consolidado. Nós sempre falamos isso, não é só um time de vôlei, é um projeto que pensa no esporte, no voleibol, mas especificamente de maneira em 360, digamos assim. Então temos a equipe adulta, que dá visibilidade, as categorias de base, somos um time, um projeto formador de atletas, e também temos um pilar extremamente importante, que é o pilar social, e tentamos, esses 3 pilares, entregar de maneira plena
para os nossos patrocinadores. Os patrocinadores já entenderam isso há bastante tempo, são os nossos parceiros, porém, além de todas essas entregas extra-quadra, digamos assim, naturalmente o projeto Vôlei Renata começou a entregar também resultados dentro da quadra, deixando o projeto ainda mais consistente. Isso, toda essa consistência, toda essa visão que nós temos, e aqui entra o mérito também da gestão profissional realizada pela ESM, que é a agência que é detentora, é a dona do nosso projeto, na figura do seu CEO, Luiz Fernando Ferreira, e do gestor do nosso projeto, Fernando Maroni. Todo esse profissionalismo fez com que a gente criasse, ou construísse uma credibilidade junto aos patrocinadores, que também viabilizaram a vinda de profissionais atletas com a credibilidade do Bruninho. Então, uma coisa juntou a outra. Hoje nós somos um projeto que, na verdade, construiu, digamos, um círculo virtuoso, né? Nós conseguimos trazer o Bruninho, a chegada do Bruninho ainda nos deu mais credibilidade, mais visibilidade, e naturalmente os patrocinadores também se sentem mais contemplados, e também temos, assim, uma tendência de maior investimento. Em termos de receita, não crescemos tanto assim, até porque à medida que o projeto cresce também, crescem as despesas, porque nós temos que continuar investindo na estrutura, em todos os componentes que fazem desse projeto tão grandioso. Mas o fato é que o projeto segue em pleno crescimento e cada vez mais longevo, né, Lupe e Carlão? Que isso é muito importante. Não somos aventureiros no esporte, não caímos de paraquedas aqui em Campinas. A tendência é que vocês fiquem conosco aqui em Campinas nos próximos 100 anos. Aê! Boa, André, que boa notícia, que legal. 11h28. André, obrigado pela participação aqui no Toque de Ouro, uma boa semana para você e que a vitória venha mais uma vez, no melhor dos sentidos, contra o chato Guarulhos. André, valeu. Abraço, até semana que vem. Valeu. 11h28. Antônio, vamos lá? Vamos dar um rolê aí pelo WhatsApp. Opa, gostei desse termo, um termo jovem. O carioca fala um rolê, né? Isso. Vamos lá. Um grande abraço pro nosso amigo final do telefone 0463, que mandou mensagem aqui, mas não foi pro nosso programa, mas tudo bem, o que vale é a intenção. Derivaldo Souza mandou áudio, tá trabalhando, tá indo lá pra Barão Geraldo, hein? Derivaldo Corredor. Derivaldo. O Cris Alvione... essa é pro Carlão. Se a Ponte ou o Guarani deixar essa joia de 15 no quintal de casa... Ah, peraí, que tem uma... Ixi, é uma mensagem longa. Cris, depois eu vou entender aqui e já mando pro ar de novo, tá bom? JP de Moraes também tá participando com a gente, falou que hoje vai dar 2-0 pro Guarani. Subindo Santos, Mirassol e Novo Horizontino 2025 vai ser um mini paulistão na Série A do Brasileiro. Isso é muito legal. É o Rogério Pauletti, de Sorocaba, que mandou mensagem pra gente. É verdade, são candidatíssimos. E olha como muda o futebol, né, Lupe? No início dos anos 2000 era mais ou menos assim, só que além dos grandes, Portuguesa, Guarani, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão. É verdade. Eram esses times as potências do campeonato. Ontem teve uma mensagem do ouvinte de Leme, eu perdi aqui, não deu tempo de ler ontem, mas grande abraço, viu, pra todo mundo de Leme, que está sintonizado aqui na CBN Campinas. Bom dia a todos. Como ficará o jogo do São Paulo e Fluminense? Jonathan de Campinas. Como ficará o jogo do São Paulo e Fluminense? O São Paulo não jogou com o Fluminense? Não sei. Eu não tenho a informação. Daqui a pouco a gente... Vamos entender, daqui a pouco eu volto. Tá certo. 11h30, é o repórter CBN. Na volta, Fábio Scheibe, Antônio Lupe, nós vamos dissecar este mercadão da bola, né? O Botafogo agitando, os grandes clubes da capital. Também é o repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 3 de setembro de 2024. A sabatina do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, no Senado vai ocorrer no dia 17 de setembro ou após as eleições municipais.
A informação foi dada pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, Vanderlan Cardoso. Segundo o parlamentar, as datas foram debatidas entre ele e Galípolo. O economista foi indicado pelo presidente Lula para a presidência do Banco Central e precisa ser aprovado pelo Senado. A Polícia Federal cumpriu 5 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão numa operação contra financiadores do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A ação ocorreu nos estados de Roraima e Rondônia. O território está em emergência de saúde desde janeiro de 2023, quando o governo federal começou a criar ações para atender os indígenas e enviar forças de segurança à região para frear a atuação de garimpeiros. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva apresentou uma nova denúncia contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor. O empresário americano será julgado por declarações sobre manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Em caso de condenação, a pena pode chegar a até 810 dias de suspensão e multa de até R$500 mil. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou mais um bombardeio da Rússia. Segundo ele, 41 pessoas morreram e mais de 180 ficaram feridas após 2 mísseis balísticos atingirem a cidade de Poltava. Um dos edifícios de uma instituição de ensino foi parcialmente destruído e um hospital próximo também foi atingido. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4 minutos. Ô, Fábio Scheib, ontem o fechamento da janela, né, do Campeonato Brasileiro, agora vamos até o final com os elencos, né? Sim. Agora que mercado movimentado, né? O futebol paulista contratando mais reforços alternativos. Em compensação, o Botafogo vem com um jogador de Copa do Mundo, Fabião. Tem tanto dinheiro Textor assim, é? Desculpa, Carlão. Entendi. O Textor tem tanto dinheiro assim, é? Ah, tem muita grana, né? Tá gastando bastante, quer fazer o Botafogo campeão realmente. O Botafogo ontem acertou com Alex Telles, né? O lateral esquerdo, que estava no futebol da Arábia Saudita, mas não tinha mais espaço no time do Cristiano Ronaldo, então acabou saindo para poder ter esse mercado brasileiro novamente na sua carreira. Durante esse período de transferência da janela, do período de janela de transferências, 101 jogadores foram contratados para a Série A do Brasileirão. Ou seja, bastante gente, um mercado muito agitado realmente. São Paulo ontem contratou o argentino Longo, né, Santiago Longo, que veio do Belgrano, e também acertou com o lateral esquerdo da Irlanda do Norte, que era do Newcastle, o Jamal Lewis. Quem também acertou com um jogador um pouco alternativo, digamos assim, foi o Vasco da Gama, que fechou com o meia belga,
E o Santos também, é claro, o Santos fechou com o jogador da Gâmbia, o Santos na Série B, mas fechou com o jogador da Gâmbia, o centroavante da Gâmbia, e o Chupanil. Então, esse mercado aumentou bastante agora nessa janela de transferências, jogadores vindos de várias partes do mundo, principalmente da Europa também, algo que não acontecia tanto no futebol brasileiro. É um mercado muito agitado realmente, viu, Carlão? Eu acho legal essa alternativa, né, que os clubes encontraram para reforçar os elencos, né? Um vem da Irlanda, o outro vem da Gâmbia, o outro vem da Bélgica. Cara, mas o Carlão, Scheibe, ouvintes do CBN Esportes, a adaptação no futebol brasileiro, ela é dificílima. Eu torço para dar certo, né? Porque é bom ver algo de diferente, Sim. né? Por exemplo, esse jogador da Irlanda que veio pro São Paulo, o Lewis. Cara, seria muito bom ver ele tendo bom desempenho, sabe? Porque é uma novidade. Quando a gente viu outro jogador da Irlanda do Norte no futebol brasileiro. Mas eu vou entender caso não dê certo, porque a adaptação no futebol brasileiro, eu acho que ela é muito mais difícil de um profissional que sai do Brasil para jogar, seja no mercado europeu, no mercado lá da Arábia, no mercado do Japão, da Coreia. É muito jogo, né, Lupe? O cara não aguenta, o calendário brasileiro ele é muito pesado. E o estilo de jogo é diferente. Por exemplo, o Corinthians contratou 2 jogadores, um já machucou, né? O espanhol já machucou. Héctor Hernandes. Então o cara não aguenta, quem vem do exterior. Até brasileiros, né, que estavam no exterior, por exemplo, o Coronado no Corinthians. Todo mundo sabe que ele tem bola. É Tem bom bola. jogador, qualidade técnica, mas não aguenta, não suporta. Se você não der um banco de reservas pra ele, se você não poupá-lo em alguns jogos, ele não aguenta a batida. Tanto é que já teve também lesão neste curto espaço de tempo que ele está desempenhando no futebol brasileiro. Agora o Botafogo é impressionante, né? O Cuiabano machucou contra o Fortaleza, uma lesão grave, muscular grave, saiu chorando e tal. O Textor vai lá e contrata um que não sei se é o mesmo momento que vive o Cuiabano, mas é um jogador de Copa do Mundo que é o Alex Telles. É bom ter dinheiro, hein, Fabião? Tá louco. Muito, muito bom, realmente. Agora ele faz parte ele faz parte desse ciclo, né, de times do Textor também. Ele põe no Lyon, depois traz pro Botafogo, depois põe lá na Inglaterra também. Então acaba sendo um mercado próprio dele e acaba valorizando bastante, enriquecendo, né, o investimento do próprio Textor. Quem também, um jogador diferente também que veio para o Brasil, já está jogando, marcando alguns gols, inclusive, é o dinamarquês Bright White, lá do Grêmio também. Outra Esse chegou, coisa diferente. Se adaptou, né? Rapidinho. Só para você ter uma ideia, vamos lá. Eu tô aqui com a página do São Paulo, o resumo da temporada. Você sabe quantos jogos o São Paulo já fez só em 2024? Quantos, Lucas? 52. A batida é forte. Foram 8 pela Libertadores, 25 do Campeonato Brasileiro, 1 pela Supercopa do Brasil, 5 da Copa do Brasil e 13 do Campeonato Paulista. Esse rapaz que veio... Rapaz não, o Lewis, né? O jogador que veio aí da Irlanda do Norte, ele jogou no Newcastle, mas a última temporada dele, 23 e 24, foi no Watford. Ele fez 38 jogos. O cara não aguenta. A temporada dele cheia, a temporada que ele fez mais jogos na carreira foi 18-19 pelo Norwich. 44. Se ele for, ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Os deslocamentos, né? Não só o Campeonato Tem Brasileiro, isso mas também, a América do logística, Sul, né? Logística Sim. é muito difícil. O cara não treina, né? O cara não treina, não faz um reforço muscular. É hotel, concentração, né, aeroporto, jogo, recuperação, viagem. E não tem um jogo na temporada 24-25, né? Ou seja, ele ainda não jogou nesse metade de ano. Vai ser muito além disso, também as temperaturas estão variáveis. Tá aí louco. também, né? Você joga em No Brasil Caxias inteiro. com 8 graus no domingo. Na quarta-feira você está em Fortaleza com 35. Isso. Esse clima seco ainda. Realmente é muito complicado, mas que esses atletas tenham boa sorte aí no futebol brasileiro. Agora é de setembro até dezembro, né, esses jogadores reforçando as equipes. Fim de janela para o futebol brasileiro. 11 horas e 40 minutos. Vamos de Seleça? Vamos de seleção brasileira? Seleção brasileira. Temos aí um material. Antônio Lupe agora, Fábio Scheibe, ele faz parte de um seleto grupo aqui de notáveis do jornalismo esportivo Exatamente. mundial. E tem um detalhe, mandaram o convite pra eu entrar no grupo do WhatsApp. Então é o Zap do Brasil. Ele recebe material de jogadores do mundo, jogadores importantes, jornalistas renomados do New York Times, do Washington Post, e tem aqui O Neymar ligou pra ele ontem. Antônio Lupe. E por isso a gente descolou esse material muito bacana do Luiz Henrique e do Estevão da Seleção Brasileira. Exatamente, foram as duas novidades, né, na lista do Brasil.
O Brasil que se prepara para a 7ª rodada das eliminatórias sul-americanas vai enfrentar Quem que o Brasil vai enfrentar mesmo aqui? Equador, exato. Sexta-feira, 10 horas da noite, hein? É o primeiro compromisso. E o Brasil se prepara lá no CT do Caju, onde é o centro de treinamentos do Atlético Paranaense. Vamos ouvir primeiro o Estevão, joia do Palmeiras, pela primeira vez aos 17 anos, convocado para a seleção principal. Como já falei, tô realizando um sonho, tô um pouquinho nervoso e uma mistura de sentimentos, sabe? Tô muito feliz e espero agregar bastante nessa convocação. A gente sempre sonha, né? Mas eu não achei que seria tão rápido. Vai ser um prazer estar jogando com caras que eu admiro bastante e espero aprender bastante. A torcida brasileira pode ter certeza que entrando vou dar meu máximo nos treinos, nos jogos e fico muito feliz e tô realizando um sonho. Além do Estevão, que falou, atacante do Palmeiras, o Luiz Henrique, também jogador do Botafogo, que tá jogando fino da bola. Ele também foi convocado para a seleção principal e falou dessa chegada para vestir a amarelinha. Para mim é um sonho estar vestindo a camisa da seleção brasileira, estar defendendo meu país. Então essa chegada foi incrível, com meus companheiros ali, com a comissão técnica, todo mundo me recebeu muito bem. E estou muito feliz e muito grato de estar vestindo essa camisa aqui. Sonho de toda criança, de todo jogador é estar na seleção brasileira, estar defendendo seu país. Então eu dedico isso para o meu pai, porque ele sempre quis me ver jogar na seleção brasileira um dia, só que ele não conseguiu, mas eu sei que lá de cima ele está me vendo, eu consegui realizar o sonho dele e agora é continuar no foco, trabalhando, se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu sei que vai ser um jogo muito difícil, mas sabemos da nossa capacidade, sabemos o que a gente podemos fazer, vamos dar o nosso máximo, vamos lutar até o final para sair com a vitória nesses 2 jogos aí. Esse é o Luiz Henrique, do Botafogo. Só atualizando a agenda da seleção brasileira, sexta-feira, dia 6, jogo contra o Equador, esse jogo marcado para as 10 horas da noite, e depois o Brasil vai enfrentar o Paraguai, no dia 10 de setembro, às 9h30, no Defensores del Chaco. O jogo contra o Equador acontece no Couto Pereira, casa do Coxa. Lá no Alto da Glória. Fábio Chaib, Estevão e Luiz Henrique, essa nova safra do futebol brasileiro, jogadores que têm feito aí grandes jogos, golaços, né? Novos ares para a seleção, Fabião? Dá para acreditar que vamos melhorar? É o que a gente espera, né, Carlão? Depois de uma Copa América muito abaixo, né? Vindo também da eliminatórias muito ruim do Brasil até o momento, o Brasil optando por esses 2 craques que estão mostrando muito futebol no futebol brasileiro, jogando muito nessa temporada. Dá para acreditar sim que vai ter uma mudança, né? O Brasil podendo jogar com jogadores que atuam aqui realmente. Eu creio que o Brasil vai dar uma guinada aí, vai subir bastante agora nesses 2 jogos, aproveitar essas 2 partidas para voltar a vencer, pegar confiança novamente, o Dorival Júnior podendo mostrar o seu trabalho agora nas eliminatórias, que o Brasil não pode estar nessa posição que está, né, 6º colocado das eliminatórias, num time que tem, num grupo que só tem 10 seleções, o Brasil 6º colocado é muito pouco para a seleção brasileira. Esperamos ver essas estrelas brilhando, o Estevão, o próprio Luiz Henrique, a volta do Pedro também vai trazer muita qualidade à equipe técnica do Brasil. É verdade, é o que a gente espera. Boa sorte à seleção brasileira, boa sorte a esses meninos, o Luiz Henrique e ao Estevão. 11h44. É isso, vamos dar um rolê novamente pro Zap, aí a gente vai pro intervalo para dissecar o bugre. Exatamente. O Jonathan falou que saiu na súmula que foi constatado o erro de direito, o jogo pode ser cancelado. E a pergunta será que... Rapaz... Olha, Jonathan, eu peço desculpa, mas eu não tenho informações a respeito disso. O São Paulo vai reclamar, mas erro de direito relatado em súmula, confesso que não vi isso aí. Por enquanto, o Fluminense venceu o São Paulo. O programa de vocês é top. Bom dia, pessoal da CBN Euclides de Campinas. Meu Santos vai ter que ganhar do Brusque, senão corre o risco de ficar fora do G4. Obrigado pela mensagem. Bom dia, Antônio Lupe, Carlão Chaib. Hoje tem Guarani, não pode errar na marcação, muito menos nos passes de bola, pois eles deve ter treinado para encarar o Bugrão, é verdade, não pode ter erro ali, porque o Coritiba tem muitos jogadores de velocidade na frente, inclusive aquele Lucas Ronier. Deve ver se ele teve algum problema. Uma das joias do Coxa, atenção com o Robson, o campineiro Robson também, artilheiro,
tem que tomar muito cuidado. O Coritiba é um time de investimento que está fazendo uma campanha de recuperação. O Guarani está com a confiança lá em cima, mas não pode dar brecha não pode errar, principalmente em saída de bola, ter muita concentração para conquistar aí esse resultado, para conquistar a vitória que seria fundamental para o Bugre nesta campanha também de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. O que eu tenho com relação ao São Paulo, uma matéria do Leonardo Lourenço aqui no GE, o São Paulo vai reclamar com a CBF por causa do lance que originou o primeiro gol do Fluminense na derrota por 2-0 no Maracanã no último domingo. O tricolor entende que a jogada foi irregular porque Thiago Silva pegou a bola com as mãos. Vai ter ainda todo um desenrolar, né, meu cara? A última é uma mensagem para Júlio Nascimento. Boa, Julião! Léo do Centro. Aliás, arrumando lâmpada. Isso. Pensa que é fácil? É o marido de aluguel. Pensa que é fácil? Midiáticos da CBN Campinas. Que lua de mel demorada do JN na casinha. Vai voltar igual o Palito. Tá na casinha agora, realmente. Ele colocou no stories dele, ele arrumando lá as coisas, fazendo o serviço de casa, né? Não é moleza não, Julião. Estamos aqui de braços abertos para recebê-lo novamente, a brilhantar o nosso CBN Esportes. 11h46, um rápido intervalo. Na volta, tudo sobre o Guarani, que joga hoje contra o Coritiba no Brinco de Ouro. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Vamos lá, falar do vôlei, Renata, que sábado, dia 7 é feriado, hein? 7 de setembro, às 6 da noite, enfrenta o Guarulhos no ginásio do Taquaral. E atenção, hein? Dia 5 conhecido como... Quinta-feira, Carlão de Freitas, isso, quinta-feira. Quinto dia útil, Lupe. Quinto dia útil, dia 5 né? do 9, a partir do meio-dia. Troca de ingressos através do site voleirenata.com.br/torcedor. Dia 5, quinta-feira, ao meio-dia, começa então a troca de ingressos no site do Vôlei Renata para o duelo contra o Guarulhos. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Horas 50 minutos. Hoje tem Guarani Curitiba às 9h30 da noite no Brinco de Ouro. A CBN dá o recado a partir das 9h. Lupe, a preparação desse bugrão aí. Preparação que durou 12 dias. O Guarani não joga desde o duelo contra o Santos, que se não me engano aconteceu dia 21 de agosto. Tudo porque o duelo contra o Botafogo foi adiado devido às queimadas que atingiram a região de Ribeirão Preto, palco da partida contra o Botafogo. O jogo ainda não tem data para acontecer. Por isso, o técnico Alan Al aproveitou esse período para recuperar e também
para dar mais entrosamento aos jogadores visando um segundo turno que promete muitas emoções. O Guarani ainda é o lanterna da competição, mas ainda não perdeu no segundo turno. 2 vitórias e um empate. E, aliás, o Guarani tem novidades para esse jogo, são 4 no total. Tem o Vladimir, que não pôde jogar contra a equipe do Santos. Tem o Lohan, atacante. Tem o Pierre, que foi contratado, veio do Tombense, e o Emerson também. Aliás, vamos ouvir o que o Pierre disse, volante, dessa chegada ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. A negociação, desde o primeiro momento, foi bem tranquila, né? Desde o momento que eu soube do interesse do clube na minha contratação, eu já dei o aval para o meu empresário, né? Para os clubes entrarem no acordo para que eu pudesse vir para cá. Sei da importância, do tamanho do clube, né? Da importância dessa camisa. Então eu não pensei 2 vezes. Quando eu tive a oportunidade de vir para cá, já dei o aval e graças a Deus que deu tudo certo. Me fala um pouco das tuas características de jogo. Então, minhas características de jogo é um jogo bem técnico, né? Tem um bom passe, uma boa visão de jogo, um bom entendimento, né, do que a partida pede, mas também incorporado com vontade, com raça, que isso aí com certeza não pode faltar e não vai faltar. Esse o Pierre, além do Pierre, o Emerson também foi contratado, ambos ficam à disposição, assim como o Lohan, atacante que foi muito elogiado pelo Pastana, jogador de referência, características bem parecidas com a do Caio Dantas. Provável Guarani, Vladimir no gol, Pacheco, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano, além do Jefferson na lateral esquerda. Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias, Ayrton, João Vitor e Caio Dantas, esse é o time do técnico Alan Al. Do Coritiba, batemos um papo com o Jovenilson Souza, que é o preparador físico da comissão permanente do Coritiba e que falou a respeito sobre essa reação. O Coxa não perde há 3 jogos, são 3 vitórias seguidas na comissão do técnico Jorginho. Ele fala desse trabalho diferente lá no Alto da Glória. O trabalho tem sido de muita organização, né? De muita dedicação, de muito comprometimento. E a cada dia o Jorginho tem implementado as suas ideias, tem tentado taticamente organizar conforme ele entende e nós, como comissão técnica, temos dado todo o suporte para que ele possa implementar o seu trabalho e de um comprometimento de um clube que está bastante organizado, de atletas que têm se dedicado ao máximo e tem buscado fazer tudo aquilo que tem sido colocado pelo nosso comandante. Estamos entrevistando o Jovenilson Souza, preparador físico da equipe do Coritiba, que hoje enfrenta o Guarani. Ô Jovenilson, a respeito desse período longo que o Guarani ficou sem atuar, a última partida foi no dia 21 de agosto, quase 13 dias de preparação, porque a partida contra o Botafogo ela não aconteceu. Até como um profissional da área física, o que o Guarani pode ter de vantagem nesse duelo contra o Coritiba, que seguiu aí a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B? Claro que no calendário do futebol brasileiro isso é raro de acontecer, né? A Série B tem, como as equipes têm jogado uma competição só, não tem participado das competições sul-americanas ou muitas vezes a Copa do Brasil nas fases mais à frente da competição, isso tem facilitado. Então tem tido um calendário não tão congestionado quanto os clubes da Série B. Acredito que como o professor Alan chegou recentemente, né, ele com certeza gostou desse tempo aí para poder implementar suas ideias, desenvolver o seu trabalho. Claro que o time provavelmente vai ser um time muito competitivo, como é a característica já do Alan, e com certeza ele deve ter implementado já mais as suas ideias em relação ao seu modelo de jogo. De qualquer forma, independente disso, a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil, é uma equipe que está em evolução também, vem crescendo nos últimos jogos, já com algumas ideias do seu treinador, e nós temos que nos preparar também muito forte, porque nós sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, com um nível de competitividade alto. Sabe o que é legal? Sabe quem era o preparador físico do Alan Al naquela reação do Vila Nova? Quem? Jovenilson Souza. Então ele conhece muito bem
o treinador da equipe do Guarani. Jorginho deve mandar a campo um Coritiba com Pedro Morisco, Natanael, Thalisson Benevenuto e Bruno Melo, Zé Gabriel, Morelli e Vini Paulista, Matheus Friso, Lucas Ronier, olho nele, e Robson. Trio de muita velocidade no ataque. Jogo difícil pro Guarani, jogo complicado. Agora também não tem essa, jogo fácil, jogo difícil. Toda partida é uma decisão. O Guarani vive um bom momento. Essa paralisação pode ter tirado um pouco aquele ritmo de competição do time, porém recuperou alguns jogadores, deu um fôlego. Isso é importante para a retomada do Guarani. Manter esse embalo, essa confiança em alta para que o Bugre possa conquistar aí um bom resultado. Enfrenta um Coritiba também numa campanha de recuperação muito positiva, principalmente após a chegada do técnico Jorginho Campos. O Bugre vai ter que ter muito cuidado, mas se impor, né? Assim como foi contra o Santos, é um jogo até parecido, duas equipes de investimento, duas equipes que vão jogar também. O Guarani pode se aproveitar dos espaços e conquistar um resultado importante que daria aí uma sobrevida para o Bugre dentro do Z4. A Ponte Preta só joga na segunda-feira da semana que vem contra a Chapecoense, 9h30 da noite. E ontem tivemos o fechamento da janela. A Ponte ela só teve o registro do Heitor Roca, né, lateral esquerdo, que foi formado na base da Ponte, vem por empréstimo do São José. E ontem a principal novidade no bid foi o empréstimo do Zé Mário, também lateral esquerdo, para o Mirassol. Não sei se vai deixar saudade no torcedor da Ponte, não. 4 jogos apenas na Série B. Ele que foi expulso contra o Paysandu e teve uma atuação trágica na vitória da Ponte contra o CRB. É verdade, eu acho que não vai deixar saudades. Vai para uma equipe que tem um outro propósito dentro da Série B, que o Zé Mário tenha boa sorte e que conquiste o acesso, né? O Mirassol é uma equipe de São Paulo e tem feito um investimento muito legal. Fechamos, Valmerzinho? 11h57, Fábio Chabe até o Arena às 4. A gente volta para continuar falando muito sobre futebol, principalmente sobre as nossas equipes. Até lá. Repórter CBN.